Eu já falei para você sobre a importância de contar contos de fadas para as crianças. Esse assunto me interessa tanto que fez até parte da minha tese de doutorado. E no vídeo de hoje e nos próximos nós vamos nos aprofundar nesse assunto, que é um assunto maravilhoso. Você já se inscreveu no meu canal? Ainda não? Então, por favor, se inscreva e dê um like. Contos de fadas. Eu já tenho 3 vídeos aqui em que eu abordo esse assunto. Se você olhar na minha playlist Contar Histórias, tem lá a importância da criança ouvir contos de fadas, tem resposta às críticas feitas aos contos de fadas e também que a gente deve contar a história mais original possível. Lá eu comento sobre contos clássicos, os mais famosos, sobre Cinderela, Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho. Essas histórias são histórias muito antigas, algumas têm uma idade assim quase que milenar, que foram recolhidas por 2 autores, que é o Perrault e que são os irmãos Grimm. Mas hoje eu vou falar de um autor de contos de fadas. Não é que ele pegou as histórias antigas e registrou. Ele escreveu, ele criou lindas histórias de fadas. Eu vou falar de Hans Christian Andersen. Você provavelmente conhece as histórias de Andersen. Vou dar um exemplo. Será que você conhece A Pequena Sereia? É criação de Andersen. Famosa no mundo inteiro, depois virou filme da Disney, etc. A Roupa Nova do Imperador. Conhece essa história? De 2 costureiros, de 2 alfaiates, que enganam o rei dizendo que eles estavam fazendo uma roupa maravilhosa, que era invisível. Mas eles diziam, só conseguiria ver aquela roupa quem fosse digno de seu cargo. Então todos os ministros, toda a corte dizia que enxergava a roupa, mas a roupa não existia, de verdade aquilo era uma tapeação. E no final da história é uma criança que vai dizer, o imperador está nu. E aí ele percebe que ele foi enganado todo o tempo. E a vendedora de fósforos, daquela menininha que numa noite de Natal está morrendo de frio e para se aquecer, ela vai acendendo os fósforos, até que ela vê a avó, que não está mais entre os vivos, que vem buscá-la. E ela sai com a avó e morre no final da história. E há também uma outra história famosa do Andersen, A Princesa e o Grão de Ervilha. Conhece essa? É que para o príncipe, para saber se a princesa era realmente uma princesa de verdade, ele manda colocar na cama onde ela vai dormir uma ervilha. E depois põe 20 colchões, mais 20 acolchoados, e ela dorme lá em cima. E no dia seguinte ele pergunta, você dormiu bem? Ela diz, não, eu dormi mal, porque tinha alguma coisa lá embaixo me atrapalhando. E aí ele percebe que realmente ela é uma princesa, porque só quem tem uma pele tão delicada poderia ser uma princesa de verdade. Eu só citei algumas, mas você pode encontrá-las na internet. Só que tome cuidado de colocar história completa. E aí você vai ter o contato com o texto do Andersen. O Andersen era um escritor. E às vezes ele é um pouco literário demais, um pouco arrastado para a criança pequena. Por isso você pode ler a história, memorizar bem e traduzir para a criança de forma que ela possa assimilar esses conteúdos. Agora tem uma coisa, essas que eu citei aqui não são considerados contos de fadas, porque nem sempre tem final feliz. Nos próximos vídeos eu vou contar para você outras histórias para que você conte para as crianças que são verdadeiros contos de fadas.